Bem-vindos a mais um vídeo e novamente trazendo um vídeo aqui trocando uma ideia com vocês. E o assunto desse vídeo vai ser sobre essa oficialização de rivalidade criada pela NetEase contra a Activision. Para ser mais claro, né, estamos falando aí de Warzone Mobile e Bloodstrike, que para quem não sabe, o Warzone será lançado no dia 21 de março e a NetEase, vendo toda essa movimentação por parte da Activision, resolveu comprar a briga e vai lançar o Bloodstrike exatamente no mesmo dia. E pode parecer estranho para algumas pessoas, mas até então o Bloodstrike não tinha seu lançamento de forma global e ele está em soft launch disponível em alguns países, e um desses países é justamente o nosso Brasil. E, manos, sendo bem sincero, até 2 meses atrás eu não fazia ideia de que o Bloodstrike não era global. Então é doideira, né? Mas é a forma desastrosa que a NetEase trabalha. Bom, nesse vídeo eu vou dar minha opinião referente a isso, né? Se o Bloodstrike pode realmente ser um sucesso nas costas do Warzone Mobile. E, cara, eu realmente acredito que pode ser um sucesso, mas ao mesmo tempo pode ser que não aconteça absolutamente nada. Até porque o Bloodstrike meio que já foi lançado no Brasil. Então muitas pessoas que já tiveram as suas primeiras impressões, muitas delas foram positivas e também teve muitas delas que foram negativas. E as pessoas que tiveram essas impressões negativas meio que abandonaram o jogo. E mesmo que o Warzone Mobile não venha otimizado, eu te faço a seguinte pergunta: por que as pessoas que pararam de jogar o Bloodstrike voltaria para o jogo, né? O que vai ter de novo, o que vai ter de atraente para fazer as pessoas voltarem? Eu tô dizendo isso porque eu vi muita gente criando uma expectativa aonde o Bloodstrike, a partir daí, pode vir a ser um novo Free Fire. E na minha opinião, cara, eu não vou dizer impossível, mas, cara, beira o impossível. Até porque para atingir o nível do Free Fire, você tem que ter alguns fatores muito importantes para alavancar o sucesso do jogo. E eu vou até citar alguns fatores aqui que o Free Fire teve, que o Bloodstrike não necessariamente tem a obrigação de ter, mas que se tivesse, ele poderia sim atingir um nível muito próximo do Free Fire, tá? E o primeiro deles é a acessibilidade, que nesse ponto o Bloodstrike atende muito bem, é um jogo muito acessível, roda em praticamente todos os celulares aí. O segundo fator, você precisa de uma pandemia. E só para deixar claro, não estou dizendo que para ter sucesso é necessário uma pandemia, mas para atingir aquele nível você precisa de uma pandemia para potencializar aquele sucesso em pelo menos 10 vezes mais. Inclusive o Warzone de PC, ele teve o seu sucesso potencializado por conta da pandemia. Sem dúvidas, o Warzone seria um sucesso, mas com a pandemia foi tipo assim, absoluto o sucesso do Warzone. Até então você tinha números divulgando o Warzone com 100 milhões de players, né? E, cara, sem uma pandemia é muito difícil você atingir um número desse. Outro fato muito importante é que você precisa de uma ascensão econômica por parte da China para que haja muita injeção de dinheiro dentro do jogo. E, cara, isso é fato. Aonde tem dinheiro vai ter muita gente interessada. E no Free Fire teve aquele lance lá das plataformas chinesas pagando muita grana aí pros streamers, e isso fez com que chamasse a atenção de mais pessoas pro jogo, interessadas em ganhar dinheiro. E outro fato extremamente importante é que você precisa que o Battle Royale no qual você esteja copiando seja um sucesso, né? Para que as pessoas que não conseguirem jogar aquele jogo procurem o seu pela acessibilidade, até porque o Bloodstrike não é um jogo que tem nome, é um jogo completamente novo, né? E é um jogo genérico, então ele precisa que o jogo que ele esteja copiando seja um sucesso para que ele ganhe mais visibilidade. E nesse ponto o marketing da NetEase foi muito inteligente em lançar, né, o Bloodstrike no mesmo mês, no mesmo dia que o Warzone, justamente para ganhar visibilidade em cima disso. Só que aí você precisa que o Warzone Mobile também seja um sucesso, assim, entre aspas, né? Porque imagina, se o Warzone Mobile não tiver otimização, né, e dure apenas 2 semanas, vocês acham que o Bloodstrike vai ganhar força, tá ligado? Um jogo que tem um marketing fraquíssimo. E eu acho que pro Bloodstrike realmente ganhar mais força, ele precisaria que o Warzone pelo menos durasse aí uns 3 meses no hype absoluto, porque dessa forma o Bloodstrike ganharia muita visibilidade em cima da má otimização, né? Agora, se a otimização do Warzone Mobile estiver tão ruim ao ponto de que, cara, você não consiga jogar as partidas
com players, aí eu acho que dá na mesma. Aí eu acho que o Blood Strike também não vai a lugar nenhum. Pode até ser que ele surfe umas 3 semanas em cima do fracasso do Warzone, mas depois esquece, as pessoas não iriam continuar, porque o Blood Strike, por mais que tenha uma forte inspiração no Warzone, ele é o tipo de jogo que tenta agradar todo mundo, e geralmente esse tipo de jogo não vai a lugar nenhum. O Blood Strike, ele ainda não se decidiu se ele quer agradar público de COD ou se ele quer agradar público de Free Fire. E digo mais, se ele tiver querendo agradar público de Free Fire, ele vai quebrar a cara, porque o cara que joga Free Fire, ele tem uma perspectiva do que é um jogo bom completamente diferente, tá ligado? Pra ele, o jogo bom é TPP com mira de aimbot, tá ligado? Essa é a perspectiva de um jogo bom pra ele. E o público raiz de COD nunca vai ter essa perspectiva, porque pro cara que joga COD, a perspectiva de um jogo bom é você ter uma imersão de guerra em primeira pessoa. E na minha opinião, o Blood Strike ele não atende esse requisito, porque é um jogo que está se tornando extremamente genérico por conta dessas habilidades nos personagens. Então meio que ele vai perdendo essa imersão de guerra, que é o que o grande público casual de COD gosta. Então fica naquela, o Blood Strike tá querendo agradar que tipo de público? De COD ou de Free Fire? E não tem como agradar os dois. Se tentar fazer isso, não vai agradar ninguém, porque são duas perspectivas completamente opostas. Então para mim, se o Blood Strike realmente quiser ganhar público em cima do COD, ele precisa trazer mais essa imersão na temática de guerra. E o primeiro passo onde eles podem fazer isso é trazendo um mapa mais urbano, né? Porque o mapa atual é completamente fora de contexto. Você tem áreas que são extremamente vazias de desertos e de montanhas, e eles poderiam reduzir o mapa, né, e deixar só as áreas que são urbanas, as áreas que tem casas. E eu não tô falando para você fazer um monte de prédio no mapa. Cara, é só você tirar as áreas que são vazias e já ia melhorar absurdamente o mapa. Outro ponto, eles poderiam parar de focar um pouco nos personagens e começar a trazer mais variedade de armas. E até então naquele jogo, as armas que tem são muito genéricas e são poucas, não tem muitas armas. Cara, tem season que eles colocam uma arma e um acessório novo. E isso é um conteúdo extremamente ridículo para sustentar um jogo que é um jogo genérico durante uma temporada inteira. O Blood Strike ele precisa muito focar no conteúdo para que as pessoas não percebam o quão genérico aquele jogo é. E uma dica que eu poderia dar é justamente melhorar o sistema de ranked, onde o mesmo não tem serventia para nada. É simplesmente uma experiência casual disfarçada de ranked para te dar recompensas que no final das contas não tem mérito nenhum, porque qualquer pessoa que tenha tempo suficiente vai chegar no rank máximo. E por conta disso, as pessoas enjoam muito mais rápido do jogo, no sentido de, pô, por que eu vou ficar jogando ranked no lenda se todo mundo vai conseguir chegar nessa patente? E esse questionamento faz as pessoas pararem de jogar depois que elas atingem o rank máximo. Agora, se eles fazem um sistema de ranked onde você realmente precisa ser bom para manter aquela patente, aí a situação muda de figura, porque não vai ser qualquer pessoa que vai chegar no rank máximo. E isso vai estimular as pessoas a continuarem jogando pelo desafio. E nessa de se sentirem desafiados, vão até esquecer que o jogo é genérico, né? Porque você vai estar naquela imersão de tentar conquistar um objetivo. Outro ponto também que poderia ajudar o jogo a melhorar, refazendo aquela assistência de mira, né? Fazendo uma no qual não tire o sentimento de ser desafiado, porque naquele jogo é literalmente mirar e atirar e pronto, você é o melhor do mundo. E digo mais, aquele tipo de assistência de mira só dá benefícios pro cara que já é tryhard, porque pensa comigo, como que o cara casual vai bater de frente com um cara tryhard? Se o tryhard nunca vai errar tiro, ele vai estar sempre no melhor dia da vida dele, acertando todos os tiros, deletando todo mundo. Ele vai sempre ter um bom posicionamento de mira e vai saber usar 100% da assistência de mira. Diferente do cara casual, o cara casual geralmente eles andam olhando para o chão, então ele não tem muito essa percepção de como usar a assistência de mira ao favor dele. Cara, com uma assistência de mira desse jeito, ele dificilmente vai ganhar uma gunfight contra um cara tryhard. Agora, se você tem uma assistência de mira onde o cara realmente precisa mirar sozinho, você já dá uma chance a mais pro cara casual, porque o cara tryhard
pode ser que num dia ruim ele erre alguns tiros, e nessa que ele errar alguns tiros, pode ser que o cara casual esteja num dia bom e mate ele, tá ligado? Você dá uma chance pro cara casual. Agora, com uma assistência de mira daquele jeito, o cara que é tryhard, ele vai estar sempre no melhor dia da vida dele. E, cara, é até engraçado, porque eu já vi comentários de uma galera casual dizendo que o jogo tem hacker, tá ligado? Eu nunca vi hacker naquele jogo. É tão grotesco a assistência de mira que faz as pessoas pensarem que o cara tá cheatado. E não, é só o cara usando assistência de mira ao favor dele. Mas enfim, manos, a minha opinião foi essa, tá? Sobre essa rivalidade. O Bloodstrike pode ser, sim, um sucesso nas costas do Warzone, mas eu acho que se ele quiser realmente hypar e continuar no hype, ele precisa fazer essas mudanças que, cara, são essenciais para você manter a galera engajada dentro do jogo. Porque não adianta você fazer um jogo otimizado e deixar lá largado, tá ligado? Você tem que gerar engajamento naquela comunidade, trazendo bons conteúdos, fazendo um sistema de ranking desafiador para as pessoas se sentirem desafiadas. Senão vai acontecer do jogo hypar as 3 semanas que o Warzone vai hypar e depois, tá ligado? Vai junto com o Warzone. Mas enfim, deixa aí também a opinião de vocês, né? Porque cada pessoa vai ter uma perspectiva diferente em relação a esse assunto, e eu tô muito curioso para saber qual é a sua perspectiva sobre esse assunto, tá? Mas enfim, vou ficando por aqui. Até a próxima.